Eu vou falar sobre uma tecnologia nova aí de revitalização de córregos que se chama Floating Islands. Eu até peço desculpa pelo nome ser em inglês, mas por causa de patente, uso de nome, a gente não pode usar o nome em português. Então eu trabalho na empresa Água V, onde a gente trabalha com as questões de soluções baseadas na natureza para implantar projetos para cuidar das nossas águas nas nossas cidades. Então, eu vou pular um pouco, eu vou passar bem rápido essa parte, porque já foi falado bastante sobre como a água é um direito humano. Lá em 2010, a ONU criou uma lei, então, ter direito à água de qualidade é lei mundial. Né? A água é um indicador, porque para tudo que a gente precisa de água. E ela também é influenciada sobre diversos usos, uso do solo, conservação, degradação, poluição. Então, sabendo desse cenário, como que a gente vê as águas no nosso mundo, né? Então, a gente sabe que 1 em cada 9 pessoas não tem água limpa, não tem acesso à água limpa, e esse cenário vai piorar para o futuro, a não ser que a gente, na parte das cidades, consiga fazer algumas diferenças. Saneamento básico, o cenário é até pior, 1 em cada 3 pessoas não tem banheiro adequado. E a gente tem aí uma taxa de mortandade de quase 10 milhões de pessoas por ano por causa de água contaminada. Então isso, né, o outro vereador também falou sobre a questão de, hoje em 2019, a gente tem aí esse número grande de pessoas morrendo. E não é só no mundo, né? No Brasil, a gente também sabe que tem um cenário bem precário. Esse daqui é um mapa da ANA, que ela publica um relatório anual das qualidades das águas no Brasil. Todos os pontos aí são pontos de amostragem e a gente consegue ver bem claro que todas as regiões metropolitanas, tem São Paulo, Rio, aqui tem Curitiba, e a gente vai subindo, tudo que tiver, ó, Ribeirão Preto está por aqui, assim, a gente vê que quando você entra nas cidades, a qualidade da água nos nossos rios e córregos diminui. Isso para qualquer pessoa que já passou por qualquer cidade grande consegue ver isso bem claro. Então a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande do município. Eu fico muito feliz que Ribeirão está chegando perto dos 100% aí de redes coletoras para poder tratar 100% do esgoto. Isso é extremamente importante. Isso até facilita do que eu vou falar daqui para frente. Então a gente vê aí no cenário nacional que a gente tem 63% das qualidades das águas em nível bom, só que isso a gente está falando do país todo. Quando a gente entra em áreas urbanizadas, essa taxa já diminui e a gente consegue ver 15% dos rios e córregos dentro das cidades têm uma taxa de qualidade ruim. Então, como que isso fica para atender as ODSs e mais especificamente hoje, como a gente está falando da ODS da água, né, o número 6, água potável e saneamento, qual que é a importância das cidades para atender essa ODS? O que a gente precisa fazer para melhorar? Né? O Tomás falou um pouco da questão da drenagem, tem a questão das políticas públicas, tem a questão dos coletores troncos, tudo isso é extremamente importante. Então, a gente fala que o tratamento da água não é o individual, é o coletivo. Todo mundo tem que fazer parte desse processo. E uma das opções que existem, que aí sim eu vou entrar um pouco mais, vou discorrer um pouco mais, são as soluções baseadas na natureza. O que são as soluções baseadas na natureza? Ela é um termo que foi criado pela União Internacional para a Conservação de Natureza, lá em 2009, e ela foi criada porque os humanos até hoje eles sempre quiseram inventar as suas próprias tecnologias para fazer o tratamento ou para levar o homem à lua, e todo mundo esqueceu da natureza, né? Todo mundo olhou para trás até que a natureza começou a reagir da forma que ela reage, através de enchente, através de poluição, através da piora da qualidade do ar. E aí a gente começou a falar, opa, peraí, o que a gente está perdendo aqui? Então as soluções baseadas na natureza são quando os humanos começaram a olhar de volta para a natureza para tentar entender o que a natureza faz de melhor para poder tratar e para poder cuidar do nosso planeta.
Então, basicamente, a gente olhou de volta para a natureza para tentar entender o que a gente consegue fazer e criou as infraestruturas verdes. As infraestruturas verdes, elas podem ser aplicadas em diversas escalas de atuação. Então, ela pode ser desde o seu empreendimento, onde você pode fazer um telhado verde, pode fazer uma captação de água de chuva, você pode usar dispositivos economizadores dentro do seu terreno para poupar água. Pode ser utilizado no bairro, na região da escola, onde você pode aplicar a Agenda 21 para os alunos, para que eles possam aprender sobre a sustentabilidade desde pequenos, que é extremamente importante. O próprio Tomás já falou aqui sobre a drenagem sustentável, então nem preciso falar nada disso. Na parte do município, a gente entra também na parte das revitalizações de rios e córregos, para a gente poder melhorar esses rios, evitar que o esgoto não tratado vá direto para dentro dos rios e córregos, para não poluir e causar diversos problemas, inclusive diversos problemas de investimento para as cidades. Inclusive na parte do periurbano, onde a gente pode fazer manejo de propriedades rurais, onde ao invés de simplesmente plantar com monocultura, a gente pode plantar através de agrofloresta, que já está mais do que qualificado, que um sistema agroflorestal consegue produzir o mesmo tanto que uma monocultura. Ela demora mais para poder desenvolver no começo, mas uma vez desenvolvida, ela produz o mesmo tanto, se não até mais do que um sistema monocultural. Inclusive aí na parte de recuperação de nascentes, onde é extremamente importante. A cidade de Extrema, lá em Minas Gerais, tem um programa muito legal sobre proteção de nascentes, onde a própria prefeitura compra terrenos dos fazendeiros e eles fazem esse cuidado da proteção da área das nascentes. Então, eles vão lá, plantam e fazem um cercamento das nascentes para poder cuidar, que é o principal ponto aí para a gente poder ter água nas nossas cidades. Eu vou falar um pouco mais agora, então, da parte de revitalização de rios e córregos, através de uma tecnologia que são as Floating Islands. Então, o que acontece? As Floating Islands, elas são um sistema flutuante plantado que a gente constrói para poder ajudar a cuidar e a melhorar a qualidade dos nossos rios e córregos. Então, é um elemento flutuante que tem plantas nativas macrófitas, que são plantas que já estão adaptadas ao ambiente aquático. Tem uma matriz flutuante, que é a maior parte o sistema que a gente constrói através de garrafas PETs. Então, a gente pega das cooperativas essas garrafas PETs e utiliza para dentro das nossas ilhas, para fazer essa matriz flutuante. Existe um sistema radicular artificial e natural das próprias plantas, onde esse sistema radicular vai virar um conglomerado de bactérias que vai ajudar a melhorar a qualidade da água. E as artificiais também ajudam nesse processo. Além disso, em alguns cenários, a gente também usa uma ilha ativa, onde a gente tem um aerador que a gente injeta oxigênio do ar diretamente dentro da água. Então, aqui tem algumas fotos aí de como é montado essas ilhas flutuantes. Então, você vê aqui as garrafas PETs sendo instaladas dentro desse minhocão, que a gente chama. E esse daqui é uma estrutura de uma ilha flutuante já montada. E aí aqui você já consegue ver ela dentro da água. A gente cobre ela com fibra de coco para deixar uma aparência mais agradável. E são todos materiais naturais. Então tem fibra de coco, tem troncos que podem ser usados da própria coleta da prefeitura. Poda de árvore também pode ser utilizada da própria prefeitura. O sistema da estrutura é usado a garrafa PET e também mangueira de bombeiro de refúgio da indústria. Então, quando eles vão produzir a mangueira de bombeiro, eles precisam de 100, 200, 500 metros. Só que às vezes eles produzem uns lotes de 30, 40 metros, que para a gente é perfeito, mas para a indústria não serve. Então, e aqui são algumas das plantas que a gente também usa, são as macrófitas, né? Então, papiro, helicônia, taioba. São alguns dos modelos de plantas aí que a gente usa. Algumas das vantagens das ilhas flutuantes são que elas são um elemento não estrutural, ou seja, você não precisa construir nada dentro do córrego ou fora do córrego para poder instalar essas ilhas.
livre de produtos químicos, tem um forte apelo paisagístico. Eu tenho umas fotos de uns casos pelo mundo, depois vocês vão ver como esse apelo paisagístico é legal. Elas são resistentes ao nível de variação da água, então você não precisa se preocupar com a enchente, ela vai suportar a enchente e quando acabar ela vai estar no mesmo lugar. E ela consegue melhorar os níveis de oxigênio. Esses são alguns das vantagens aí. Então, alguns dos benefícios também, né? Melhoria estética, melhoria da qualidade, mas eu vou deixar uma imagem falar, aquela coisa, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, em muitos casos, a gente tem cenários bem parecidos com esse, onde você tem esse é o caso de um lago bem eutrofizado na região de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2017. Entraram em contato com a gente porque falaram que estavam tendo mortandade de peixe, não tinha oxigênio na água, estava tendo problema de poluição difusa, que é o que o Tomás falou um pouco na apresentação dele. E eles deixaram a gente instalar as ilhas flutuantes nesse lago. E essa é uma foto 6 meses depois da instalação. Nessa foto aqui, as plantas já estão com aproximadamente 3,5 metros de altura. Elas estão muito bem instaladas no ambiente. Pode subir facilmente 20 pessoas em cima da ilha que ela não vai se mexer. E a gente tem aí uma melhora da qualidade da água. Inclusive, aqui no cantinho você consegue até ver uma tartaruga. A gente tinha uma foto uma vez que tinham 25 tartarugas em cima das ilhas. Então, dá para ver que, de fato, a vida aquática do local melhorou. Mas isso é apenas estético, né? Se a gente entrar um pouco na parte técnica, a gente fez aí uma análise da água baseada em cima do índice de qualidade da água da CETESB, onde a gente já tinha umas análises antes, né, da instalação das ilhas, que a gente consegue ver aqui que o IQA estava no nível ruim, e quando a gente instalou, 2 meses depois da instalação, ele foi para o IQA bom. Aí, depois, na próxima análise, ele desceu para o regular, mas foi porque a gente fez um manejo na nascente para melhorar a qualidade da água que já chega da nascente. Então, carregou bastante matéria orgânica para dentro do lago. Aqui eu vou falar agora, então, de alguns casos pelo mundo. Esse daqui é um caso no canal Baima, na China, onde, eu não sei vocês, mas eu já vi diversas cidades aqui no Brasil que tem um cenário bem parecido com esse. E isso daqui foi a instalação de um projeto de uma empresa escocesa chamada Biomatrix, que eles fizeram um parque linear em cima do córrego, onde as próprias pessoas podem utilizar o parque para andar, correr, fazer diversas atividades. Então esse é um caso. Esse é um outro caso que eu sei que eu vou errar o nome da cidade, mas a cidade, desculpa, do rio, fica lá no Seul, mas o rio é o Cheongcheon. E o que acontece? Isso daqui era um complexo viário gigantesco que tinha no centro de Seul, e o então prefeito da cidade, ele entrou na campanha eleitoral dele falando que ele ia fazer esse parque linear, ele ia trazer o rio à tona dentro do centro. E ele de fato fez isso em 3 anos, ele transformou esse complexo viário num complexo paisagístico aqui, onde ele trouxe o rio Cheongcheon de volta à vida. Né? Então aqui são algumas outras fotos do rio, do antes e do depois. E o legal são as informações, aqueles intangíveis, né, que são muito difíceis de calcular. Teve um decréscimo na temperatura no centro da cidade de 3 graus por causa do rio. Teve redução de tráfego, porque, óbvio, ele tirou um complexo viário inteiro, mas com isso teve um aumento do uso de transporte público dentro da cidade. E, como cenário político também, nas próximas eleições, o então prefeito que aplicou essa tecnologia virou presidente de Seul. Esse próximo... de novo, uma palavra fala mais que 1000 palavras. É lá no Mercado Paco, nas Filipinas.
Esse é o cenário antes e agora. Pois é, eu posso até voltar e fazer de novo isso daí. Então, assim, esse programa aí que foi feito pelo governo das Filipinas, esse aqui é só um dos rios. Eles aplicaram essa tecnologia em, se eu não me engano, 15 córregos, onde eles transformaram diversos córregos que estavam naquele cenário antes para esse cenário novo aí, onde eles fizeram parques lineares. É de verdade, é de verdade. É de purificação. Inclusive, aqui você tem um aerador ativo, onde você está... Ele é praticamente um sistema de bombeamento, onde ele puxa a água para cima, bate nessa cúpula já tem plantas também que ajudam a tratar essa água e, ao mesmo tempo, está aerando esse sistema. Então, assim, os resultados desse programa que foi feito lá nas Filipinas trouxe redução de demanda bioquímica de oxigênio, redução de demanda química de oxigênio, tudo através de um sistema natural de plantas e aeração, onde você não precisa desse elemento estrutural, não precisa de uma grande infraestrutura para poder melhorar os corpos d'água. Óbvio que todo o projeto de redes coletoras para evitar que o esgoto seja enviado para dentro do córrego, drenagem sustentável, que nem o Tomás falou, tudo isso faz parte da complexidade de conseguir tratar de fato um córrego ou um rio d'água. Então, tudo isso é extremamente importante. E, de novo, naqueles resultados intangíveis, eles fizeram um questionário 1 ano depois da aplicação para os moradores ali da região do Mercado Paco de Filipinas, onde eles falaram que 89% das pessoas sentem menos doentes, 97% da comunidade está mais feliz, 100% das pessoas fazem mais exercício e também teve um aumento... Opa, olha eu caindo. E também teve um aumento no comércio da região, porque diversas lojas que tinham ali, que davam acesso para a água, eles ficavam com as portas fechadas, com as janelas fechadas, porque não queriam que as pessoas vissem o córrego. Depois que eles implantaram o programa, os mercados e os restaurantes daquela região voltaram e eles abriram as janelas, abriram as portas, fizeram umas mesinhas ali na parte de fora para as pessoas poderem curtir e aproveitar o rio. Como deve ser, né? Porque ninguém quer que na porta de trás da sua casa tenha um rio poluído. As pessoas querem, de fato, que tenha um rio bonito, que eles possam sentir orgulho daquele rio. Então é isso, o meu pedido é que vamos juntos aí mudar a história dos nossos rios. Muito obrigado.